Direito de hoje, estudaremos o artigo 2º do Código de Processo Civil, que cuida do princípio da inércia. Diz o texto legal que nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado a requerer nos casos e forma legais. Então, segundo o que dispõe o referido artigo, nenhum ente do Poder Judiciário, nenhum juiz de direito, poderá, de ofício, por vontade própria, iniciar um processo e dar fim a ele, resolvendo uma lide, porque, segundo o legislador, o juiz é inerte. E por ser imparcial, por ser neutro, ele não pode dar início a um processo e resolver a lide ao final. A título de exemplo, se o juiz está dirigindo seu carro, voltando do caminho do fórum para casa, e se depara com um acidente, ele não pode simplesmente intervir e iniciar um processo dizendo que o proprietário do veículo A estava correto, então tem direito sobre o veículo B. E assim resolver a lide. Ele deve ficar inerte e esperar que o proprietário do veículo A acione o Poder Judiciário para que este resolva a lide. A lei, porém, pessoal, traz algumas exceções, dentre elas o plano de partilha, o inventário, previsto no artigo 989 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz pode, de ofício, dar início ao inventário. E quais seriam as razões para que o juiz esteja proibido de iniciar o processo? A doutrina elenca 3 razões. A primeira é a proibição do juiz de transformar um litígio jurídico em um litígio social. O que significa isso? Partindo do exemplo para deixar mais claro. Supondo que um amigo meu me deva 10 e ele não queira me pagar esses 10. Aí, um litígio jurídico. Porque eu tenho direito ao crédito e há a resistência do devedor em me pagar. Porém, eu não sou obrigado a demandá-lo, eu não sou obrigado a propor a ação de cobrança contra esse meu amigo ou a execução contra esse meu amigo. Se eu assim o fizer, vai surgir o quê? O litígio social. E, muito provavelmente, esse meu amigo deixe de ser meu amigo, que às vezes é mais viável. De outro lado, se o juiz pudesse, de ofício, instaurar o processo de cobrança, ele automaticamente converteria o litígio jurídico em um litígio social. E provavelmente o meu amigo também deixaria de ser meu amigo, ainda que eu não quisesse. Então, a primeira razão, pessoal, é justamente a proibição do Poder Judiciário converter automaticamente um litígio jurídico em social. O segundo argumento refere-se justamente ao sacrifício dos meios alternativos para a solução do litígio. O que significa? É mais interessante, é menos prejudicial, é menos desgastante que um determinado litígio, que uma determinada lide, determinado conflito seja resolvido extrajudicialmente. Assim, aquele meu amigo que me deve 10, ele pode perfeitamente pactuar comigo um contrato de reconhecimento e confissão de dívida.
e daí me pagar. Todavia, se o judiciário pudesse propor a ação de cobrança de ofício, aquele contrato se tornaria cláusula morta. E a solução do litígio, que demoraria, de repente, 1 mês, 10 meses, conforme a forma de parcelamento, pode durar anos. Ou seja, bem mais prejudicial, bem mais desgastante. E por fim, e mais importante, na verdade, a terceira razão, que é justamente o princípio da imparcialidade. Como nós sabemos, o juiz ele tem que ser imparcial, neutro, e aplicar ao problema, à lide, ao processo, o direito material e com isso trazer a paz social. Como poderíamos dizer que um juiz é imparcial se ele deu início ao litígio? Se o juiz dá início ao litígio, é porque ele acredita que aquela pessoa a quem ele protege tem o direito. Logo, ele não é imparcial. Assim, pessoal, é conclusivo que o princípio da inércia busca garantir em primeiro a imparcialidade, prestigiando com isso o próprio Poder Judiciário. Em segundo, a proibição de conversão de conflito jurídico em social, de ofício. E em terceiro, a proibição do sacrifício de outros meios para sanar o litígio. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.